Fala, conectados, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem nessa quarentena, que o negócio tá ruim demais. O negócio ruim é ficar em casa. Pense. Bom, mas eu estou aqui hoje para falar para vocês, tá? Sobre algumas perguntinhas que a gente teve, algumas perguntas, e eu vou mandar para vocês agora algumas correções que a gente fez naquela parte que eu ensinei para vocês, tá bom? E vou ensinar também hoje, vou ensinar não, né? Eu vou tentar passar para vocês como é que a gente vai elaborar aí o nosso resumo, tá bom? Bom, então é isso aí, tá bom? Segue nossa vinheta. Olha eu aqui novamente, não saí daqui, acho que já faz uns 10 dias, já 11 dias, 12 dias que eu já estou no mesmo lugar. Quase criando raiz. Bom, mas eu estou aqui para responder umas perguntinhas para vocês. Bom, aqui, deixa eu ver quem foi que me perguntou. Não lembro quem foi que me perguntou agora não, tá bom? Mas deixa eu responder aqui umas perguntinhas para vocês que eu recebi no meu WhatsApp com relação à equipe, né? Então, antes de vocês começarem a construir o trabalho, vocês vão ter que primeiro pensar em formar uma equipe. Então, formem uma equipe e depois disso vocês vão pensar em e depois disso vocês vão pensar num tema, ok? Depois disso vocês vão pensar num tema e vão pensar em um título, ok? Então, primeiro formem a equipe, tá? Repassem o nome das equipes, repasse para mim, repasse para a professora Alessandra, repasse para a professora Késia, no privado do WhatsApp delas, tá bom? Depois disso, repasse para elas também, o tema e o título que vocês vão escolher e vão trabalhar, tá bom? Já para adiantar aí as nossas orientações como professor, coordenador geral aí da iniciação científica, tá? Bom, e a pergunta que me mandaram é o seguinte, uma pergunta clássica, né? Quantas pessoas aí vão participar da equipe do TCF, né? Da iniciação científica? São 5 pessoas, tá? E aí a gente vai até no máximo ali 6 pessoas para formar essa equipe, para compor essa equipe, tá bom? A segunda pergunta foi quantos orientadores ali eu posso ter? Um professor, ele pode orientar mais de uma turma? Bom, é o seguinte, gente, a gente vai ter uma quantidade considerada esse ano de pessoas apresentando, que vão lá apresentar o TCF, tá bom? E a ideia de você escolher um professor para lhe ajudar na orientação, tá? Para lhe apadrinhar, é a ideia de não sobrecarregar ele e ele fique com 2, 3, 4 equipes, tá certo? Então, para que isso não aconteça, a gente pede para que você escolha um professor. Agora, existe o caso de que, se esse professor, esse segundo professor que você chamou, ele tiver a disponibilidade, que a gente sabe que é uma carga, tá? Que a gente vai carregar aí, trabalhoso. Geralmente a gente pega uma equipe só, porque aí fica aquela dedicação, tá? A gente ajuda eles mesmo. E para ajudar dois, às vezes 2, 3 fica difícil, tá bom? Então, respondendo a pergunta aí, são 5 pessoas, no máximo 6. E para o orientador, escolha um professor para orientar. Se você já tem um, então tudo tranquilo, tá bom? Então deixa eu falar para vocês agora sobre como fazer um resumo, tá bom? Então vamos ver agora como é que eu posso fazer o meu resumo. Meus queridos nonos anos, né? A gente tem, esse ano temos 3 nonos anos, são nono A, nono B, nono C, tá? Antes da gente ir para a nossa aula de como preparar esse resumo aí, deixa eu só revisar rapidinho aqui o que a gente passou na aula passada, até porque a professora Alessandra fez umas correções aqui e me deu umas dicas aqui para a gente poder mudar, tá bom? Então a capa não vai mudar, né? O nome da equipe aqui, certo? De todos os integrantes da equipe. O título,
tá? Lembrando que você tem o tema, e aí o tema é uma coisa geral, tá? E o título já é específico, que dentro daquele tema é a área onde você vai decorrer sua pesquisa, tá bom? E aqui, ó, segue desse lado aqui, o nome da equipe, ok? Depois disso aqui embaixo, veio o nome Macaparana, Pernambuco 2020, ok. Capa foi embora. A mudança que a gente teve foi aqui na contracapa, tá? Mas aqui em cima mantém o nome dos alunos, o título, tá? O produto final. Epa, produto final, deixa eu ver aqui. Vou botar um L aqui. Produto final, agora. Me afastar desse L aí, tá meio entregado desse A. Produto final, tá bom? A mudança que teve foi nesse texto aqui, tá? Eu acho que eu vou manter esse texto, ele vai ser um texto padrão, para que vocês coloquem aí. E aí eu vou colocar o seguinte, a gente coloca o seguinte: trabalho de conclusão de curso do ensino fundamental, coordenado pelo professor da disciplina de orientação científica. Aí aqui você vai colocar o nome do seu professor, no meu caso aqui, Josvan Figueiredo da Silva, Alessandra da Silva, Késia da Silva. Aí você vai colocar o nome dos professores de vocês, tá bom? No meu caso aqui, professor da disciplina de orientação científica, Josivan Figueiredo da Silva, para obtenção de certificado, ok? Aí aqui, nesse outro lado, do lado esquerdo, mantém o orientador, nesse caso aqui vai ser o orientador convidado, tá? O apadrinhado, a disciplina que ele leciona na sua sala, também se ele não leciona na sua sala nenhuma disciplina, o que que ele faz na escola, qual é a função dele, tá? Se ele for de uma parte administrativa, você não coloca a disciplina, coloca a função. E sua série ano, né? Nono ano no caso, ok? Então a mudança aqui foi nesse texto que a gente colocou aqui. Os agradecimentos, tá? Mantém a mesma ideia. E aqui no sumário, a gente teve a seguinte questão. No caso sumário, deixa eu passar logo para cá, que foram a questão dos anexos, tá? Que na outra aula não tinha um anexo aqui, e agora a gente vai colocar esses anexos. Esses anexos são o quê? São fotos que vocês tiraram, algum depoimento, essa parte mais de tipo a prova daquilo que eu fiz, né? Então tem lá, geralmente são fotos que a gente coloca lá do que a gente estava fazendo, tá bom? Então, e as referências, né? Tá, beleza. Eu tô pensando em alguma outra coisa aqui. Não sei se eu vou acrescentar, vou falar com a Alessandra ainda. Se eu acrescentar alguma coisa aqui, eu falo na próxima aula, ok? Então, para hoje, nós temos aqui, ó, como fazer um resumo, ok? Então, essa aula vai especialmente aí para esse tema de como fazer um resumo, e eu anotei algumas ideias aqui que eu vou pedir para vocês fazerem isso como exercício mais tarde, tá? Mas a princípio essa aula é só para explicar, tá bom? Então vê só comigo aqui, gente. Como é que eu faço um resumo? O que que é o resumo, né? Primeiro eu quero dizer a vocês que o resumo você só vai fazer depois que seu trabalho estiver feito. Depois que o trabalho estiver todo feito, aí a gente constrói o resumo. Então o resumo, apesar de eu estar falando agora nessa aula, né, nessa segunda aula, ele é a última parte do trabalho, ok? Mas a gente já vai pensando nele aí. Então é o seguinte, é o que ele vai representar todo o seu trabalho, tá bom? Então, tá ali, o cara que vai pegar o seu trabalho para ler, ele vai dar uma lidinha no resumo do trabalho, se interessar para ele aquilo ali, tá? Então você já, talvez aqui você já conquiste a banca examinadora da sua pesquisa, talvez você já conquiste aqui, né? Então é uma coisa muito interessante, ele vai falar de tudo sobre o seu trabalho, né? E aí a pessoa que lê, ela vai saber do que se trata ali, né, agora você vai escrever de uma forma geral. Obviamente você não vai colocar detalhes que já tem na pesquisa, você vai colocar no resumo. Não, tá? Essa é uma forma geral. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir a ideia de trabalhar no máximo aí com 500 palavras para não ficar um texto grande, tá bom? E você vai, existem dois tipos de texto
de resumo que você pode fazer, que no caso seria um resumo do tipo informativo ou um resumo do tipo descritivo. Qual é a questão dos dois? Que o informativo ele vai ter todos esses pontos aqui. E o descritivo ele só vai ter a finalidade, métodos e objetivos, tá bom? Como, dependendo para que lado você corra, tá? Talvez a gente precise aí mostrar um resultado, uma conclusão desse resultado, a finalidade, né, dessa pesquisa, que métodos a gente usou para fazer essa pesquisa e os objetivos. Então eu acho que talvez todos os trabalhos tenham esse tipo de resumo, tá? O tipo informativo, tá bom? Outra coisa, quando a gente escreve o resumo, a gente está escrevendo o resumo para o pessoal, tá? Que vai examinar, a banca examinadora. São pessoas formadas, né? É o pessoal que já tem uma graduação, para outro nível escolar. A função dessa pesquisa aqui, desse trabalho desse TCF, não é a gente simplesmente publicar para alguém ler, né? Uma pessoa comum ler. Quem vai estar examinando a gente aí é a galera que é de peso, tá? Então, a gente vai ter que escrever esse resumo segundo as pessoas que irão ler. É tipo um público-alvo, né? Eu estou escrevendo para quem? Então, lembrar de usar a norma culta, né? A gente vai evitar, ou no máximo, mas no máximo mesmo, ler uma vez, duas vezes, três vezes. Isso aí para a gente evitar de colocar qualquer termo, da gente usar qualquer tipo de palavra, tá? Para ficar bem bonitinho aí, bem bonitinho o negócio, bem bonitinho. Antes de escrever o resumo, tá? A gente e isso aqui também é uma estrutura do resumo. Dentro do resumo tem que ter essas respostas aqui. E você, antes de escrever o resumo, também faça para você mesmo essas perguntas aqui. Como por exemplo, por que você decidiu conduzir essa pesquisa? Por que você conduziu escrever, fazer, realizar essa pesquisa com esse tema aí, com esse título? Por que você decidiu fazer isso aí? É bom você exercitar escrevendo isso, tá? Por que é importante você e por que é importante? Não, desculpa. Por que é importante para você ou para você, né? E por que é importante para os outros essa pesquisa? Por que essa pesquisa é importante tanto para você quanto para as outras pessoas, né? Isso tem que estar no texto do resumo, mas antes de você escrever, escreva para você mesmo, né? Para depois essa visão ela começar a abrir. Outra coisa, como foi a pesquisa, né? Que resultados ela trouxe? Isso aí a gente já vai ter feito o trabalho todo, por isso que eu estou dizendo que o resumo ele é o último a ser feito. Porque para você responder isso aqui, você já tem que ter feito a pesquisa, né? Para saber que resultados essa pesquisa trouxe, né? E como ela foi aí concedida, tá bom? E por último, porque os outros devem gastar o seu tempo e esforço lendo todo o seu trabalho, né? Por quê? Então, a gente vai ter que tentar convencer aí a galera, né, de ler o nosso trabalho, gastar o seu belíssimo tempo, que muito provavelmente eles não vão estar em quarentena, né? Se tivesse, teria tempo de sobra. Então, por que os outros devem gastar seu tempo e esforço lendo o meu trabalho? Entendeu? Então a gente vai tentar fazer isso aí sem ser tão direto. Você deve ler meu trabalho porque você tem que me ajudar a passar aqui no TCF. Tá bom? Então não é isso não. A gente vai colocar com palavras, tentar argumentar aí. Ok? Vamos passar aqui pro próximo. A gente tá na última folha, tá? Dentro do texto vai ter que ter isso aqui. Você vai ter que explicar o problema, né? Os problemas ali que estão inseridos no seu trabalho. E você vai ter que explicar também os métodos que você usou para poder conduzir esse trabalho. Aí a questão, dentro disso aí a gente vai ter um objetivo,
Esse objetivo ele resolve um problema que é geral ou ele resolve um problema específico, tá? Então vai depender muito do tema de vocês. Depois, aliás, junto com isso aqui, tá? Isso aqui, o argumento ou uma afirmação é para sustentar essa sua resposta aqui. Ele resolve um problema geral. Então, qual argumento você vai usar para dizer que ele resolve um problema geral? Qual argumento ou qual afirmação você vai usar para dizer que ele resolve um problema específico? Então, tem que estar argumentado, tá bom? Quando você mostra fontes e métodos, né, de pesquisa, isso também vai fortificar aqui, tá? A questão do objetivo. Então, a gente já vai ter definido o objetivo, né? Mais uma vez eu vou dizer a vocês que esse resumo ele só é feito no final, mas você já tem que estar pensando nisso aí, para depois quando chegar lá não estar com a carga toda e ter que agora pensar em tudo isso aqui em cima da hora, tá bom? Então, vamos lá, seguindo aqui, evite fazer aquele velho copiar e colar de um trabalho de alguém, alguém escreveu uma frase legal que você gostou em outro trabalho, que você pesquisou na internet, que você leu, e aí você vai copiar e vai colar no seu. Não, não faça isso, tá bom? Se você fizer isso, a gente vai descobrir, é muito fácil de descobrir isso aí. Numa próxima aula eu posso até mostrar como é que isso pode acontecer, mas é muito fácil da gente descobrir. Não faça isso, tá bom? Então escreva aí com sua pesquisa usando as suas próprias palavras. Agora, obviamente, como eu falei para vocês, vocês não vão poder ser ou poder falar, né? Aliás, poder escrever de todo jeito, de toda forma, usando qualquer palavra, qualquer termo. Não, tá bom? Sem abreviações, sem essas coisas aí. Tem que manter ali coloquei aqui, né? Sem perder a classe. Você tem que manter ali a postura de aluno. Vocês são pesquisadores agora, né? Vocês estão entrando nesse mundo da pesquisa e não podem escrever de qualquer forma, não. Isso vai ajudar bastante vocês na faculdade. Vocês não tem nem ideia como é que isso vai ajudar vocês na faculdade. A estrutura do resumo, tá bom? Então, falando de tudo isso aí, a gente vai ter dentro do resumo estruturado, tudo que a gente está falando vai ter que estar dentro desses 3 pontos aqui. Vai ter que ter uma introdução, tá? E nessa introdução, depois a gente vai ter que desenvolver esse resumo, que é o corpo do resumo, né? E depois que a gente fazer o corpo do resumo, a gente chega com uma conclusão. E aí a conclusão está muito ligada cadê a resolução do problema, né? Eu coloquei aqui na outra folha. Vai estar muito ligado a isso aqui, ó. Vai estar muito ligado aqui no porquê que os outros devem gastar seu tempo, né? Isso aqui e como foi a pesquisa e os resultados, o que ela trouxe. Então a questão da conclusão, né? Que resultado essa pesquisa trouxe? Tá bom? Então vai estar aqui no corpo. Outra dica, as duas últimas dicas, tá bom? Que é a questão de sintetizar. Então, estou falando para vocês é o seguinte: a gente vai lá, vai ter lá o resumo, a gente já fez o trabalho, a gente vai ler as partes, vai sintetizar essa parte e no resumo, tá? Por exemplo, o resumo informativo, que eu creio que vai ser o tipo de resumo de todos, né? Pode ser que um ou outro seja descritivo, tá bom? Mas a maioria vai ser informativo. Então, ele deve explicar quais respostas e pesquisas o ajudou a encontrar e se elas sustentam o argumento original. Então, a síntese é essa daí. O que eu tenho que falar aqui na introdução, no corpo e na conclusão? Os três estão interligados, tá? Não pode fugir, não. Eu começo a introdução aqui com a ideia, essa ideia tem que ser desenvolvida aqui no corpo e eu tenho que concluir essa ideia que eu comecei aqui, tá? Então, o que eu vou desenvolver aqui? Eu vou começar falando de que? Eu vou desenvolver o que aqui? Eu vou concluir o que? Você vai concluir lá, você vai explicar quais respostas e pesquisas o ajudou a encontrar, tá? E se elas sustentam o argumento original, tá bom? Então vai ter que estar dentro disso aqui, ok?
edição e revisão. Então, depois que vocês digitarem o trabalho, depois que a gente fizer toda a parte do trabalho, o que que vai acontecer? Lê de novo, tá? Na equipe são 5, são 6, lê uma pessoa lê o resumo. Sente também se esse resumo tá te alcançando, sabe? Pede para tua mãe ler o resumo, pede para um professor ler o resumo, pede para um colega seu ler o resumo e ver se aquele resumo, se ela tem uma ideia do que eu tô falando. Tô falando o que é desse resumo? Ô mãe, lê aqui para mim, mãe. A senhora entende o que é aqui? Eu tô querendo falar o que é esse resumo. E esse feedback vai ser muito importante, viu? Porque se um adulto vai lá ler esse resumo e sua mãe lê o resumo, seu pai, seu irmão, sua tia, lê o resumo e gostou, poxa, eu gostei, vocês vão falar disso e disso, disso, que legal. Então, muito provavelmente isso vai alcançar a galera também na hora da avaliação, tá bom? Então, faça essa revisão, revise várias vezes. Isso tá bem, tá bem também. E isso aqui, a questão de revisão, ela tá ligada àquela questão de, poxa, escrevi uma palavra errada, escrevi um termo que não ficou legal. Essa frase deveria estar construída de forma diferente para ficar legal. Aí, então, a revisão é isso aí, tá? Terminou a conclusão, escreveu a conclusão, parei, tá bom. Ufa, terminei. Não. Dá uma lida, pede para alguém ler, pede para alguém fazer essa revisão para vocês. Se tiver contato com algum professor, pede para o professor de português, professor, dá uma lida aqui, o que eu posso melhorar, o que ficou errado, o que ficou certo, tá? Então, assim a gente termina aí a nossa conclusão. Eu espero que vocês tenham dado uma clareada. Essa aula assistam mais vezes, tá? Assistam agora. Eu vou cobrar um exercício desse vídeo, tá? E aí eu quero que vocês assistam o vídeo e façam o exercício, mas a gente vai voltar para esse vídeo lá no final da pesquisa. Então, entenda aí. A gente falou de como fazer um resumo, né? O resumo ele fala tudo sobre o trabalho. A gente vai se limitar aí em 500 palavras. O tipo que eu pretendo usar com vocês, principalmente com a minha sala com o nono A, vai ser o tipo informativo, ele é mais completo, tá? Principalmente do jeito que a pesquisa que a gente está querendo fazer. Escolher um público-alvo, usar palavras que possam alcançar a banca, né, examinadora. Essas perguntas aqui também dê uma paradinha no vídeo, dá uma pausa, responde, tá bom? A questão de objetivo, evitar copiar e colar. Pense nessa estrutura aqui, o texto ele tem que estar interligado, não adianta você falar uma coisa na introdução, uma coisa no corpo e outra, e concluir uma coisa totalmente diferente, tá? Então a gente vai ter que sintetizar isso aí, obviamente, usando 500 palavras aí, tá? E edição e revisão. Essa questão de 500 palavras, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Essa questão das 500 palavras é o seguinte, gente, alguns resumos, tá? Quando você for fazer trabalhos para alguns lugares, para algumas faculdades, quando você estiver na faculdade, e isso aqui ocorre, tá? 500 palavras. Obviamente que não sei se vai ser uma regra do nosso TCF, essas 500 palavras, mas eu quero que vocês já treinem isso aqui, fazer o resumo, tudo que a gente tem que fazer, falar no trabalho dentro de... A gente encerra por aqui, tá certo? Eu espero que vocês que tenha sido proveitoso para vocês, tá bom? E assistam o vídeo mais de uma vez, não deixe de assistir outras vezes, porque são coisas, como são coisas técnicas, você precisa ver o vídeo, rever o vídeo para fazer bem direitinho aí, tá bom? Quando a gente voltar às nossas aulas normais, né, depois desse coronavírus aí que tá trancando a gente dentro de casa, eu vou trabalhar melhor com vocês, tá? E vai ser bem melhor de explicar algumas coisas, tá bom? Então, quero pedir umas coisas para vocês, lembrando que não, isso aqui não é apelação, tá? De canal que a gente geralmente vê a galera fazendo, mas é para eu ter um controle aqui e para beneficiar vocês também. Porque, por exemplo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que é para você poder receber o vídeo primeiramente, né, já de primeira mão aí, sem que eu coloque o link lá no grupo do WhatsApp. Outra coisa, clica no sininho para ligar a notificação. Não adianta você ser inscrito e não ter a notificação aí acionada, porque eu vou jogar o link lá no WhatsApp, mas pode ser que você
não veja esse link porque às vezes corre muita mensagem e aí você perdeu a informação. E o que que acontece quando sua notificação está ligada, você recebe diretamente no seu celular do YouTube que eu postei um vídeo para você, tá bom? E outra coisa, eu sei a quantidade de alunos que eu tenho, quando você assistir esse vídeo, para marcar que você assistiu, né, para saber da quantidade, clica, dá like, né? Clica aí no joinha, que é para ver essa quantidade, porque a quantidade de visualizações pode ser que você tenha assistido mais de uma vez, mas quando você clica no like, eu tenho esse controle de quantidade de pessoas, tá bom? E perguntas também podem ser feitas aí na descrição. Deixa sua pergunta, se você tem alguma dúvida, eu vou te responder também, tá bom? Então, eu espero que vocês se cuidem aí, que a gente volte logo para a sala de aula, beleza? Tchauzinho.